Na última semana eu atendi um médico aqui na minha agência e ele queria atrair pacientes particulares para a clínica dele, mas ele não estava conseguindo subir a campanha devido à política de saúde personalizada. E é isso que eu quero te falar nesse vídeo. Eu quero te falar o que é essa política, por que o Google está tão rígido com essa política e por que vários médicos estão ficando até sem anunciar e proibidos de anunciar. Eu quero te falar também quais são as boas práticas que eu utilizo com os meus clientes aqui da agência para que eles possam não ter nenhum problema com essa política e atrair paciente particular todo dia. Vem comigo. A primeira pergunta que esse cliente, que é médico, ele me fez foi o seguinte: Valdemir, por que eu não estou conseguindo atrair paciente e subir a minha campanha? E a gente foi analisar. E o que eu analisei? Que a campanha dele estava marcada por essa política de saúde personalizada. Mas o que é essa danada dessa política personalizada? Eu trouxe aqui a descrição dela. Se você quiser ler depois com calma, eu vou deixar esse documento aqui embaixo para você poder fazer download e se informar, tá? Mas na prática, o que essa política quer dizer? Que você não pode criar anúncio que parece dizer que a pessoa tem uma doença ou condição específica de saúde, tá? Por que o Google está tão rígido com essa política? Porque vários anunciantes estavam utilizando anúncios para explorar a dor das pessoas. E o Google, a finalidade dele é proteger o usuário. Então eu vou te dar um exemplo. Imagina que você está com depressão. E aí você foi lá no Google, você procurou um psiquiatra, você procurou um psicólogo e você acessou o site deles. E aí, depois começa a aparecer um monte de anúncio para você falando o seguinte: olha, eu vi que você está com depressão, eu consigo te ajudar. Clica aqui para falar comigo. Então o Google entende que isso vai explorando a dor da pessoa. Isso não é legal para a pessoa. Então ele quer proteger o usuário desse tipo de anúncio. Então é por isso que ele está tão rígido, né? E a partir disso, esse médico me perguntou: tá, Valdemir, eu entendi a lógica, tá? Que o Google quer proteger as pessoas, mas como que eu vou subir a minha campanha e atrair paciente? O que não é permitido? O que eu errei aqui? E aí a gente entra já nesse segundo ponto aqui, ó. O que não é permitido você colocar na tua campanha? Primeiro, mencionar diretamente sintomas ou condições pessoais do usuário. Então eu trouxe exemplos aqui. Imagina que lá no teu anúncio você colocou assim: ó, está com dor ao urinar? Marque sua consulta com o nosso urologista. Então você percebe que nessa primeira parte aqui você está mencionando um possível problema da pessoa e o Google entende como se você estivesse explorando a dor dela. Olha aqui para você ver outro exemplo. Sofre com ansiedade todos os dias? O Google entende que você está mencionando uma condição pessoal da pessoa. Então ele entende isso como sendo exploratório. Outra coisa também que eu busco me atentar sempre que eu vou criar um anúncio de um cliente que é médico aqui na agência: não pressupor diagnóstico através dos anúncios. Então aqui eu trouxe alguns exemplos. Se você tem câncer de próstata, precisa do melhor tratamento em São Paulo. Quando eu falo se você tem câncer de próstata, o Google entende que eu já estou pressupondo um diagnóstico para a pessoa. Outro ponto: está com dificuldade de ereção? Veja como resolver hoje mesmo. Então o Google entende que eu estou explorando a dor da pessoa. Entende? E você pode perceber que isso daqui é coisa simples, mas que pode barrar a tua campanha. Pode ficar impedido de você subir a campanha. Ou no pior dos casos, quando você até consegue subir a campanha, depois de algum tempo o Google percebe que você está violando essa política e ele vai te dar um bloqueio. E daí tu fica impedido de anunciar o seu consultório por algum tempo, ou até, na maioria dos casos, já aconteceu, já atendi cliente aqui na minha agência, de forma permanente. Então você já não pode mais anunciar pelo Google. Em casos mais graves é isso que acontece se você não se atentar, tá? Eu já tenho atendido diversos médicos com esse mesmo problema. Então, anúncios que afirmam que a pessoa tem um problema é considerado proibido por essa política de saúde personalizada. O terceiro ponto que eu trouxe aqui, que eu busco me atentar também, é não chamar o usuário por dados sensíveis. Então, no meu anúncio, nenhum título, nenhuma descrição, nenhuma palavra-chave, né? Eu procuro trabalhar, por exemplo, essa segmentação. Olha, homens acima de 50 anos com sintomas urinários, agende já. Mulheres casadas que sofrem com infertilidade, temos a solução. Você percebe que quando eu falo isso, eu estou escolhendo um tipo de pessoa, né? Então o Google considera isso sensível. O quarto ponto que eu busco aqui não cometer, tá? E que também não é permitido pelo Google, é prometer cura ou resultado garantido. Então imagina aí que você é um urologista e você faz um anúncio da seguinte forma: recupere sua vida sexual em apenas uma consulta.
Aqui você pode perceber que você está prometendo duas coisas. A pessoa vai recuperar a vida sexual dela em apenas uma consulta. Então o Google ele não permite isso, porque isso pode não ser verdadeiro para todo mundo. Às vezes você pode ter atendido paciente, você consegue resolver o problema dele numa consulta, mas tem outros que o caso vai ser diferente, vai demorar mais tempo. Então, além de não ser permitido pelo Google, você não pode permitir isso dentro dos anúncios, porque o próprio CRM não permite, né? E se você promete isso aí, você pode até enfrentar alguns processos, algumas coisas nesse sentido. Inclusive, já atendi médico que chegou aqui para mim com esse problema, tá? Então, o que foi que eu busquei, a partir desse entendimento das políticas, fazer para os clientes que eu atendo aqui na agência? Foi focar muito mais em benefícios e diferenciais daquele médico e da clínica, do consultório dele, do que do problema do paciente. Então, foquei muito mais na qualificação do médico, no tempo de experiência que aquele médico tem, quais são os diferenciais da clínica, porque tem clínica que a pessoa chega e já tem uma estrutura completa. Ela chega, ela passa pela consulta, ali mesmo ela faz o exame, o médico já tem acesso ao exame, já dá um diagnóstico. Então, eu busquei trazer elementos da qualificação do médico para que a pessoa confie que aquele médico é a melhor opção para ela tratar e busquei trabalhar também diferenciais da clínica, do espaço, do ambiente. Qual que é a melhor experiência possível que a gente pode gerar para essa pessoa, como sendo um diferencial de outros médicos que não têm a mesma estrutura. É claro que isso aqui eu estou dando um exemplo para você que você também pode utilizar aí nos teus anúncios, né? Então essas foram as principais boas práticas que eu utilizo com os meus clientes aqui na agência, para que a gente possa não só atrair um número muito maior de pacientes particulares, sem correr o risco de tomar uma suspensão, tomar um bloqueio na conta do Google Ads. Se você chegou até esse vídeo e gostou, já dá um clique aqui no curtir, já deixa um comentário falando o que você achou, se você tem dúvida, já se inscreve no canal para continuar recebendo novos conteúdos todos os dias. E se você quiser ter acesso a esse documento, deixa um comentário aqui também que eu disponibilizo para você fazer o download, para você saber o que pode e o que não pode. Agora, se você é médico, gostaria de atrair novos pacientes particulares para a tua clínica, para o teu consultório, prefere que um profissional cuide disso para você, para ter foco único e exclusivamente em atender os teus pacientes, ao invés de ter que aprender Google Ads, aprender marketing, eu vou deixar um link aqui na descrição também e eu estou disponibilizando um horário para que a gente possa conversar e eu entender um pouco mais sobre o teu negócio. Se você tem interesse, clica aqui e fala comigo.